Capítulo 4.6 O espectro eletromagnético. Conforme a nova interpretação dos fenômenos físicos, a luz pode ser considerada uma partícula sem massa, chamada de fóton, uma perturbação eletromagnética periódica com propriedades ondulatórias. A gama completa de comprimentos de onda do espectro eletromagnético e da sua energia associada se estende além do intervalo definido pela luz visível, que vai de 400 nanômetros, que corresponde à luz azul, a 750 nanômetros, que é a luz vermelha. Os comprimentos de onda logo acima da luz vermelha constituem a região do infravermelho e são percebidos como calor ou radiação térmica, e os comprimentos de onda ainda mais longos, variando de milímetros a metros, correspondem às ondas de rádio. A maior parte da radiação solar que chega à superfície da Terra situa-se na região do infravermelho, que não tem energia suficiente para romper as ligações químicas, mas pode interagir com moléculas, provocando diversos movimentos moleculares e se constitui em uma importante ferramenta para identificar a presença de ligações químicas em moléculas. Os fótons mais energéticos do ultravioleta, de 400 nanômetros a cerca de 100 nanômetros, podem induzir reações fotoquímicas em muitas substâncias, mas a maior parte é filtrada pela camada de ozônio, enquanto a faixa de 100 nanômetros a 10 nanômetros corresponde a raios X e os comprimentos de onda ainda mais curtos são os raios gama. Espectro contínuo. Qualquer corpo cuja temperatura esteja acima do zero absoluto emite radiação, que pode ocorrer em uma ampla faixa de comprimentos de onda. Em temperaturas muito baixas, os comprimentos de onda predominantes estão na região de micro-ondas de rádio, e conforme a temperatura aumenta, os comprimentos de onda diminuem. A maior parte da emissão ocorre no infravermelho, a temperatura ambiente. Em temperaturas mais altas, os objetos começam a emitir na região visível, inicialmente no vermelho, e a emissão se desloca para o azul, conforme aumenta a temperatura. Os espectros de emissão térmica são descritos como espectros contínuos, uma vez que todos os comprimentos de onda dentro da faixa de emissão estão presentes. Quando a luz do Sol é refratada por gotículas de chuva em um arco-íris ou por um prisma em uma tela de visualização, é possível observar a porção visível do espectro contínuo. Espectros de linha. Quando uma substância absorve um fóton, a energia transportada pelo fóton é transferida para o átomo ou molécula absorvente, elevando-o para um estado excitado. O número de tais estados e suas energias dependem da substância específica, e a natureza da alteração que ocorre na maior parte dos casos é uma variação nos estados vibracionais, movimentos nas ligações químicas, ou uma variação na energia dos elétrons. Se uma substância não tiver um estado de excitação que corresponde à energia da luz, então a luz não será absorvida. Por exemplo, o fato das folhas das plantas serem verdes nos informa que as moléculas de clorofila das plantas podem absorver a luz vermelha ou a luz azul, mas não a luz verde, que é simplesmente refletida de volta para a fonte. Um gráfico da quantidade de energia absorvida, absorbância, em função do comprimento de onda é chamado de espectro de absorção da substância e revelaria uma absorbância praticamente nula para a clorofila na região da luz verde. Os átomos absorvem energia e emitem luz em um processo conhecido como fluorescência. Os comprimentos de onda absorvidos ou emitidos pelos átomos geralmente correspondem a comprimentos de onda específicos e bem definidos. Estes comprimentos de onda aparecem como linhas brilhantes em um registro fotográfico do espectro, e são conhecidos como espectros de linha. Os espectros de linha são produzidos por átomos isolados, enquanto os espectros de moléculas são mais complexos e tendem a se espalhar em faixas de comprimento de onda mais amplas. Estes espectros discretos são diferentes dos espectros contínuos emitidos por objetos em alta temperatura, que descrevemos anteriormente. Mapeando as linhas de absorção ou emissão de um determinado átomo e expressando esses comprimentos de onda em energias, é possível traçar uma lista dos estados de energia permitidos para este elemento químico. Os espectros de linha do átomo de hidrogênio e outros átomos simples foram obtidos e estudados ao final do século XIX, mas somente depois que a relação de Einstein entre energia e comprimento de onda foi estabelecida, estes espectros puderam ser interpretados para desvendar a estrutura do átomo.
Os espectros de emissão da linha são produzidos pela passagem da matéria através de arcos elétricos ou descargas, e os átomos são excitados a estados de alta energia. Conforme os átomos retornam ao seu estado fundamental, o excesso de energia é liberado como fluorescência em comprimentos de onda correspondentes às linhas de emissão permitidas. Cada elemento tem seu próprio espectro de linha característico, o que permite a sua identificação de forma semelhante a uma impressão digital. Um uso comum de espectros de emissão atômica é determinar os elementos presentes em amostras minerais. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição. Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.